Olá, meu nome é Daniel e eu estou fazendo trabalho de roteiro para jogos. E minha equipe é o Arthur e o Paulo. E hoje nós vamos jogar o jogo Castle Crashers. O Castle Crashers é um jogo 2D indie game, que para quem não sabe, o jogo indie game ele é criado por uma pessoa ou por uma pequena empresa, tendo esse grupo de pessoa ou essa empresa auxílio financeiro de outras empresas ou não. E bom, o Castle Crashers ele é um jogo no estilo Hack and Slash, que a tradução literal é o corte massacra, que para quem não sabe, o Hack and Slash é um tipo de jogo que enfatiza o combate corpo a corpo, mas como no caso do Castle Crashers, não é só corpo a corpo. Você possui magia, pode usar arco e flecha e entre outras coisas. Bom, o jogo ele foi desenvolvido pela Behemoth. Inicialmente ele foi lançado para o Xbox 360 em 2008. Porém, o jogo ele se tornou tão popular, mas tão popular, que a desenvolvedora resolveu trazer ele para outras plataformas. E em 2010 o jogo veio para o PlayStation 3, em 2012 o jogo veio para o computador, através da Steam. E naquela época, 2012 em diante, o jogo se tornou um blockbuster da Steam. Foi um jogo muito vendido e muito falado. Muita gente costumava gravar gameplay sobre eles e publicar no YouTube. Bom, a história do jogo, ele é um jogo que se passa num universo medieval, onde o vilão, que é um mago das trevas, rouba um cristal imbuído de poder do reino e captura 4 princesas. E o objetivo é que os 4 cavaleiros, que normalmente são os 4 outros jogadores, são recuperar o cristal, salvar a princesa e levar o mago à justiça. E com isso, os jogadores têm que ir vencendo inúmeras fases, onde as fases podem ter chefes, eles possuem inúmeros recursos para poder fazer isso, eles possuem armas, eles possuem pets. A cada vez que você vai passando uma fase, você pode desbloquear novos personagens. E assim, a próxima vez que você for jogar novamente, você pode não querer jogar com aqueles seus personagens antigos. Pode escolher começar um novo. Então, a sensação que eu tive ao jogar esse jogo foi uma sensação de nostalgia, porque sendo um jogo de plataforma, me lembrou muito outros jogos mais antigos que eu jogava, né? Tipo Mario e Sonic, quando tinham apenas os jogos 2D. O que mais? Emoção, que tipo de emoção que eu tive? Acho que nenhuma emoção assim muito negativa, nem muito positiva com relação aos personagens, porque o jogo passa mais aquela sensação de humor, né? Então, eu não senti raiva pelo vilão de ter roubado lá o, o cristal, o diamante, não sei. E também ao recuperar, eu fiquei feliz, mas eu não senti aquela imersão do jogo em relação às emoções, tanto que nem esse é o objetivo do jogo, né? E os pensamentos que eu tive ao jogar foi de querer upar ainda mais meus personagens, mesmo depois de ter zerado o jogo, de querer zerar ele de novo, porque é isso que o jogo, acho que essa é a principal emoção que o jogo passa, né? De viciar a pessoa e de fazer com que a pessoa queira jogar cada vez mais para melhorar o próprio personagem. Bem, a sensação que eu tive em relação ao jogo foi foi de euforia, por causa que tinha é, porque sempre foi uma gameplay mais rápida, com um monte de, de monstros e inimigos, né, ao redor. E foi praticamente isso. A emoção que eu tive foi de nostalgia, por causa que por causa que quando eu era pequeno eu jogava muito os jogos do de browser, né, do Clique Jogos e entre outros. E a maioria deles
era de plataforma com, com comando mais simples, né? Então, então essa foi a emoção que eu tive, né? Bem, 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 em relação aos meus pensamentos, é, é, meus pensamentos é tipo assim, eles foram sempre designados a quanto, tipo assim, o jogo era bonito, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tinha as fases, né, com cenários muito bonitos, né, em si, é, tipo assim, foi tudo muito bem, muito bem desenhado, né, e com cores bem vivas e fortes, assim, então foi bem bacana porque é um jogo muito bonito esteticamente. Bom, do Castle Crashers eu gosto porque ele é um jogo simples e objetivo, e ele possui um design muito bem feito. Os personagens, os planos de fundo, os planos são muito bem ambientados e animados. E a trilha sonora do jogo, por mais que ela seja um pouco repetitiva, na maioria das fases é sempre a mesma música tocando, só diferencia quando você está numa luta com um chefe, quando você está numa cutscene, num diálogo, vendo a história, ela é bem repetitiva. E isso pode ser um pouco chato às vezes. Inclusive que a maioria costuma jogar ele com o volume bem baixo. Costuma mais prestar atenção no jogo mesmo e no cenário. Mas tirando essa parte que o jogo peca um pouco, ele é bem relaxante. Porque apesar de que não seja um jogo totalmente voltado para ação, ou para contar uma história ou um fato sobre alguma coisa, ele propõe uma ideia simples, que é divertir o jogador, com comédia ainda, porque as cenas do jogo são muito engraçadas, e ele faz isso do começo ao fim. Não tem uma parte do jogo que ele fica extremamente chato e monótono. Não. Sempre quando você está em cada fase tem algo diferencial, algo que chama atenção para aquela fase. E é isso que faz o jogo ser indescritível. Então, para mim, a parte mais divertida é quando os jogadores eles têm que lutar entre si pela princesa. Foi a parte que eu mais gostei, achei muito bacana, me pegou de surpresa, que até então o jogo parece que é totalmente cooperativo, né? Só que daí chega no momento que até os cavaleiros lutam entre si para ver quem fica com a princesa. É muito bacana mesmo a luta deles. Outro detalhe interessante é que quando começa a luta entre eles, a vida do personagem não é recuperada. Então o cara tem que ir passando a fase, já pensando no final, aliás, na possibilidade dele ter que lutar com seus parceiros pela princesa, né? Então ele tem que guardar um pouquinho de vida a mais, porque senão ele vai estar em desvantagem. No quesito de, de diversão, uma coisa bem legal desse jogo é o modo co-op dele, em que você pode jogar com até 4 amigos. E isso deixa bem mais fácil de desenvolvendo a história do jogo. Bom, o tema principal do jogo e no qual ele se foca é a arte e a beleza. Uma vez que ele é um jogo bem desenhado, o ambiente da fase, por mais que ele seja bem simples, ele descreve o local onde o jogador se encontra com precisão, como por exemplo, o campo florido, as florestas e as arenas onde tem os chefes. Bom, o jogo também ele é muito bem animado, tanto no combate, com as animações de ataque, as animações de defesa e as animações de magias, são únicas para cada personagem. Ou seja, cada personagem tem o seu jeito de atacar, o seu jeito de defender e o seu jeito de usar magias. E os personagens, eles são muito carismáticos, pois eles cada um possui uma personalidade própria. Ou seja, tem personagens que já são mais zangados por natureza, tem personagens que já são mais alegres, personagens que são mais atrapalhados.
e cada um deles possui interações diferentes com o cenário. E o que também é um ponto forte do jogo é a expressão dos personagens. Quando ele entra em uma cutscene, que é uma cena do jogo onde conta a história, cada personagem vai levar aquela cena de um jeito. Ou seja, vão ter personagens que vão conduzir aquela cena para uma maneira mais agressiva e personagens que vão conduzir aquela cena para uma maneira mais cômica, uma maneira mais leve, uma maneira mais solta. O jogo em si usa uma gama de cores variadas. Em outras palavras, o jogo traz cores alegres e fortes que inspiram os jogadores. E, e também as telas de fundo não estáticas, elas se adequam às fases. É, tipo, tipo de- dependendo da fase, o cenário muda por completo e fica bem bonito mesmo, tipo assim, bem fiel à fase.